Leitura em áudios do livro incomparável 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e por que isso é algo bom, de Jane Wilkin, pela Fiel Editora, capítulo 9, Onipotente, o Deus de infinito poder. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, a ti sejam dados o louvor incessante e o bem-dizer sem medida, São Francisco de Assis. Eu tenho uma fobia positiva de tornados. Quando ouço as sirenes soarem, mesmo se eu souber que é meio-dia, que o céu está azul e que pode ser apenas um treinamento, meus joelhos fraquejam, meus olhos perdem o foco e eu corro para o cômodo interno mais próximo. Algumas primaveras tempestuosas atrás, as sirenes soaram quando eu estava no trabalho. Eu trabalho em nossa igreja, que é um antigo supermercado. Meu escritório fica no segundo andar e não se assemelha de maneira alguma a um cômodo seguro. Com o rosto pálido e segurando minha bolsa, saí correndo para o banheiro do primeiro andar, quando colidi com uma colega de trabalho caminhando calmamente na direção oposta. Talvez nós estejamos prestes a nos encontrar com Jesus, disse ela com tranquilidade. Honestamente, às vezes trabalhar em uma igreja é demais para mim. Meus bons modos me escaparam. Vá você se encontrar com ele, eu gritei. Estarei no banheiro feminino preso ao encanamento com a alça da minha bolsa. Porque o encanamento será a única coisa a ficar intacta, eu sei disso. Ainda me lembro daquele supermercado United Grocery na rodovia de Exborough como se fosse ontem. Uma laje com alguns canos apontando para cima no local onde ficavam os banheiros. A manhã de terça-feira, 10 de abril de 1979, iniciou-se como qualquer outra manhã em minha cidade natal de Wichita Falls, estado do Texas, nos Estados Unidos. Ao meio-dia, os céus escureceram e nossa atenção estava fixa na pequena televisão que transmitia na tela uma lista familiar de condados da parte norte do Texas. Ford, Hardeman, Wilberger, Wichita, de oeste a leste. Protejam-se. No fim do dia, 13 tornados diferentes haviam tocado nossa área e uma nuvem em formato de funil com 2,5 km de largura destruiria minha cidade natal, nivelando um espaço de 13 km de comprimento. Eu estava a 4 quarteirões da destruição, distante o suficiente para ser poupada, porém perto o suficiente para ouvir o ensurdecedor trem de carga, que não era um trem de carga, e ver manchas circulares de detritos, que na verdade não eram manchas. Nos dias seguintes, nós lamentamos os mortos e nos maravilhamos com os que estavam vivos. Tomamos vacina contra tétano da Cruz Vermelha e ajudamos nossos amigos a procurarem, em meio ao caos, por seus álbuns de fotografias e animais de estimação. Ponderamos sobre o que mais importava naquele momento e o quão pouco compreendíamos sobre os porquês, os atingidos e os locais da tragédia. Aprendemos sobre poder e impotência. Apenas aborda. Por isso, não é de se surpreender que eu fique nervosa durante a passagem de um tornado. E não é de se admirar que eu sempre tenha gostado da história, nos evangelhos, em que Jesus desperta de um cochilo durante uma tempestade e diz à natureza que se acalme. Revelando momentaneamente sua natureza divina, ele fala e traz ordem ao caos. Seus discípulos, chocados, maravilharam-se. Quem é este que até os ventos e mar lhe obedecem? Mateus 8:27. O tipo de homem que é completamente Deus, possuidor de infinito poder, onipotente, o mesmo que proferiu ordem em meio ao caos na fundação do mundo. É difícil para nós formarmos um entendimento do que envolve um poder infinito. Jó, assaltado pela tragédia, maravilha-se com a assustadora força de Deus manifestada na natureza e conclui que ela mostra apenas os traços mais evidentes do poder divino. E isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Jó 26,14 na versão NVI. De fato, quem poderá? Em Apocalipse 19,6, a multidão nas bodas do Cordeiro exalta a Deus como onipotente. Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Deus não é apenas possuidor de grande poder, ele é todo-poderoso, ilimitado em poder, infinitamente poderoso. Porque sabemos que ele cria e sustenta todas as coisas, todo o poder pertence a ele. Porque sabemos que Deus não está sujeito a mudanças, entendemos que seu poder nunca pode aumentar nem diminuir. Se é verdade que conhecimento é poder, quão poderoso é aquele que tem todo o conhecimento? Porque Deus não está restrito a uma localidade ou a um momento. Seu poder é capaz de ser exercido em qualquer lugar
e em qualquer tempo. Ainda que nem sempre o percebamos, o poder de Deus está sempre ativo e absolutamente inabalável. Diferentemente de nós, ele não precisa de um descanso para recuperar suas energias. Ele não precisa dormir, nem precisa de qualquer tipo de descanso, porque ele nem se cansa, nem se fadiga. Isaías 40, 28. Ele nunca precisou, nem tirou um cochilo numa tarde de domingo, nem caiu no sono no meio da leitura de uma frase de seu livro favorito. Os 6 dias da criação não consumiram nenhuma gota de seu poder, e ainda assim, em sua compaixão, ele estabeleceu um modelo de descanso no 7º dia, simplesmente para o bem de suas criaturas limitadas em poder. Pai forte. Em nossa casa, nossos filhos logo aprenderam que era melhor contar suas emergências noturnas ao papai do que à mamãe. Eu tenho a tendência de não conseguir despertar ou então cair da cama de sobressalto com olhos arregalados e completamente incoerente. Por isso, barrigas famintas ou pesadelos eram, usualmente, levados ao lado da cama em que Jeff fica, onde era mais provável obter razoável ajuda. Mas, mesmo o excelente pai de meus filhos precisa de sono. Ele ainda precisava ser despertado. Nosso Pai Celestial, por outro lado, nunca precisa ser despertado de uma soneca. Seus olhos nunca se fecham de sono. Seus pensamentos nunca divagam em fadiga. Seus braços nunca ficam cansados para apoiar e proteger. Nosso Pai Celestial é forte, e assim o é perpetuamente. A famosa provocação infantil, meu pai pode vencer o seu, revela nossa consciência interior de que ter um pai forte é algo invejável. Nós temos exatamente esse pai. Não apenas isso, mas o desejo intenso que um pai terreno tem de proteger um filho pequeno em sua fraqueza é apenas um pequeno eco do desejo de nosso Pai Celestial de nos proteger em nossa fraqueza. Os fortes protegem os fracos e bem-aventurados são aqueles que entendem em que categoria eles se encaixam. Deus confia a cada um de nós um montante limitado de força, assim como Ele nos confia outros dons. Nós podemos usar essa força para o bem ou para o mal. Aqueles que a usam para o bem empregam-na para vencer o pecado pessoal e proteger o fraco. A história traz alguns registros daqueles que usaram o poder para o mal. Talvez o homem forte mais conhecido da Bíblia seja Sansão, cuja história é contada em Juízes 13 a 16, capítulos 13 a 16. Separado desde o nascimento para ser um libertador de Israel, Sansão deveria usar sua força, divinamente concedida, para guerrear contra os inimigos de Israel, os filisteus. Ao invés disso, ele a usou para ganhar o favor deles, os pertences e várias mulheres deles. E ele a usou para o seu próprio objetivo de vingança. Em resumo, Sansão usou sua força dada por Deus para imitar os filisteus ao invés de derrotá-los. Ele acreditava que sua força era o resultado de sua obediência em não cortar seu cabelo, mas ele estava errado. Isso era pura e simplesmente um dom gracioso de Deus. Sansão termina a vida cego e sozinho, bebendo do cálice da impotência. Num feito final, ele usa sua força restaurada para destruir um templo repleto de filisteus que o haviam capturado. A narrativa registra com arrepiante finalidade que Sansão matou mais filisteus em sua morte do que em sua vida. Em outras palavras, o poderoso Sansão foi mais eficiente para Deus em sua morte do que em vida. Como Sansão, quando vemos uma determinada força como produto de nossa obediência a Deus, nós acabamos usando essa força para servir a nós mesmas, ao invés de servir a Deus e os outros. Toda força, seja física, emocional ou intelectual, pode ser usada tanto para servir como para se autopromover. Um discurso persuasivo pode ser usado para motivar ou manipular. Músculos podem ser usados para proteger ou para brutalizar. A genialidade pode ser usada para o bem comum ou para o controle. Qualquer poder que tivermos, temos a escolha de usá-lo para o benefício de outros ou de abusar desse poder para o ganho egoísta. O poder faz com que nos sintamos bem. Nós nos vemos como mordomos do poder confiado a nós ou como detentoras dele? Nós iremos dispersar nosso poder para honrar a Deus ou iremos acumulá-lo e ampliá-lo a fim de imitar a onipotência? Uma discussão sobre como os humanos imitam a onipotência pode ser difícil de ser resumida. Desde a queda, cada um de nós é um agente de poder, buscando formas de usar e ampliar o poder para os nossos próprios fins. Por causa do curto espaço, vamos considerar 4 fontes mais comuns de poder que buscamos e as implicações de usá-las
seja para glorificar a si mesma ou para glorificar a Deus. Para identificar essas 4 fontes de poder, não precisamos ir muito longe. Basta olharmos para as capas de algumas revistas na fila do caixa do supermercado. Como se vê em seu registro fiel, nossa cultura concede poder ao forte, ao bonito, ao rico e ao carismático.